Olá, meus irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, ao alcance da pregação da palavra de Deus. Hoje eu escolhi o livro de Apocalipse para que Deus fale aos nossos corações. Eu acredito que o livro de Apocalipse atualmente seja o livro que esteja sendo mais estudado pelos teólogos, o livro de Apocalipse. Porque Apocalipse significa revelação ou descobrimento. Em tese, os primeiros capítulos eles já aconteceram. Em tese, os primeiros capítulos já aconteceram. O que aconteceu? Né? Com o João, ele era o apóstolo mais novo na época de Jesus. Ele é chamado de apóstolo imortal. Né? Ele foi o que morreu com mais idade, mais velho. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu a primeira carta dele, ele escreveu a segunda carta dele, ele escreveu a terceira carta e ele escreveu o livro de Apocalipse. Na época estava no poder o imperador Domiciano, né, o imperador Domiciano, e ele mandou jogar João, que assim que morreram os apóstolos, né, mandou jogar num caldeirão de óleo fervente, milagrosamente. Nossa vida é tomada de milagres, mas os cristãos geralmente experimentam um pouco mais do milagre de Deus, né? Mandou jogar João lá misteriosamente, ele protegido por Deus, ele não morreu. O imperador, para não ficar envergonhado de tanto aquele gente de pessoas vendo, e para que essa notícia não ganhasse notoriedade, ele manda jogar João na ilha de Patmos, né? Ele manda jogar João na ilha de Patmos, que seria uma ilha igual à ilha amazônica, né? Lá ele morreria no meio dos bichos, lá ele morreria por falta de uma vida mais estável, uma vida melhor. Mas interessante foi quando ele foi jogado na ilha de Patmos, foi que ele teve a maior revelação da vida dele, né? Ele viu uma visão do Senhor, ele foi arrebatado do Espírito. E no início, o Senhor fala que está no meio da igreja, o Senhor fala que tem os pastores nas mãos, ele chama as igrejas de estrelas, chama os pastores de anjo, e o Senhor manda ele mandar 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas ficavam ali entre a Grécia e a Turquia, estavam do lado da Turquia, né? E o que acontece é que essas igrejas não deram ouvido, elas foram exterminadas. Mas as igrejas atuais representam o modelo daquelas igrejas. E elas correm o risco de estar se comportando como aquelas igrejas. O perfil da melhor igreja é a igreja de Filadélfia, né? Muitas igrejas se chamam lá Igreja Batista Filadélfia, ou outro nome lá é Filadélfia, né? Era que estava em melhor posição, né? O Senhor não desprezou, ele dava uma palavra, ele falava de coisas boas que aquela igreja estava fazendo. Outra coisa, o endereço das cartas era para o pastor da igreja, né? A gente tem que ter uma visão de que o pastor não é uma figura decorativa. O pastor tem responsabilidades, né? Porque quantas pessoas querendo mandar, querendo fazer, tal, querendo dominar, querendo ter o poder na mão, sendo que a carta foi endereçada aos anjos, ao pastor da igreja. E não sei por que o maligno levanta, né? Tanta luta, né? Para os pastores conseguir liderar, fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. Mas eu fui um pouco mais de Apocalipse e eu quero falar um pouco de coisas da esperança, né? Da esperança. Eu estava lendo aqui, olha só, em Apocalipse capítulo 7, o João diz que viu, né? Depois que cita 144 mil, cita a questão dos 7 selos, que Jesus foi a única pessoa que foi achada em condições de abrir os selos. Ele diz, depois destas coisas,
olhei e eis que aqui uma multidão, ele está vendo lá no céu, ele está vendo essa multidão, a qual ninguém podia contar, quer dizer, muita gente foi salva, no decorrer dos séculos, muita gente está sendo salva, que deram suas vidas para Jesus como seu Salvador. E ele disse que viu pessoas de todas as nações, e ele viu pessoas de todas as tribos, e de todos os povos, e de todas as línguas, de todos os idiomas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, que significa a pureza, o alcance que se chegou à santidade, né? E com palmas nas suas mãos. Eu creio que é aquela flor, né? Não fala batendo palmas, fala com palmas. A flor é sinal de vida, de alegria, né? De contentamento. Onde tem flor, tem vida. E diz que clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, que são 24 anciãos, né? E dos 4 animais, e prostravam-se dizendo o trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Meus queridos, a nossa pergunta é o seguinte: todo mundo tinha sido salvo? Todo mundo vai ser salvo? Não. João aqui está falando de frações. João está dizendo o seguinte: se tiver um índio no céu, ali tem tribo indígena que foi salvo. Se tiver um brasileiro no céu, ali tem um povo dessa nação salvo. É óbvio que a nossa expectativa, nós que conhecemos muitos irmãos, é lógico que eu acredito muitos brasileiros, acredito muitos índios, né? Temos aí a missão Novas Tribos do Brasil, já estivemos lá, já temos amizade, já trouxemos em nossa igreja quantas vezes o pastor Daniel Templeton, né? Para fazer apelo para missionários, né? Para missões, no meio dos nossos índios. Pessoas que deixaram lá sua cultura e vieram. Mas o que João está dizendo é que, de fato, o Evangelho conseguiu chegar até os confins da terra. E ele fala de uma representação. Ele viu gente de todas as línguas, de todos os povos. Olha, não cansemos de pregar o Evangelho. O desejo de Deus, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas acontece que a proposta é com muita liberdade. É respeitado o livre-arbítrio. Com liberdade, né, da pessoa buscá-lo, da pessoa ler a Bíblia, da pessoa entender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, e que Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Está aqui. Mas a boa notícia é que João diz que viu um número incontável. Olha, eu quero fazer parte deste número. Quero que você também faça parte deste número. Dê a sua vida a Jesus. Diga para Jesus: Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Quando você enfrentar qualquer dificuldade, ou estiver enfrentando, diga: o sangue de Jesus tem poder, né? Quando fizer essa oração, termine ela em nome de Jesus. Olha, Jesus te ama. Há uma reclamação aqui, né? Uma pessoa, a Bíblia diz que em Hebreus, que tem pessoa que vai perguntar para nós: por que ele não veio ainda? Vocês estão falando isso há mais de 2000 anos e ele não veio. Ele não veio ainda por causa de mim, por causa de você. Talvez precisamos preparar melhor. Precisamos preparar melhor. E outra coisa, ele diz: mais um pouquinho de tempo e ele virá. Quer dizer, ele não falha, ele não mente. A Bíblia diz que Deus não é como um homem para que minta, e nem como o filho do homem para que se arrependa. O que acontece é que essa demora, esse tempo aí que nós achamos que é uma demora, é de oportunidades para nós, né? Olha, estamos no meio de uma pandemia, né? Queremos solidarizar se alguém está sofrendo. Se alguém vai ouvir essa mensagem e perder um ente querido, perder uma pessoa amada, seja ela mais velha, seja ela mais nova, seja ela da sua idade, que Deus te console, né? Tantas pessoas me perguntam tantas coisas, será que não é um sinal? Pode ser, né? Estamos na grande tribulação? Creio que não, né? Que a Bíblia fala em princípio de dores. E as incertezas? Mas a gente sempre viveu incerteza, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. O que nós temos de promessa é o seguinte:
Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-lhes e ensinando-os. E eles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, ele usou o verbo no presente do indicativo, eis que eu estou. João não estava sozinho. Os crentes não estão sozinhos. Os cristãos não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A gente precisa estar preparado. E eu quero te dar uma notícia boa. João recebeu toda essa revelação, escreveu, e depois ele foi lá, pego na ilha de Patmos, né, já idoso, quase 100 anos. Ele foi levado para a cidade de Éfeso. Ele não morreu na ilha de Patmos, como alguns desejariam, ou como alguns queriam. Ele morreu lá. E Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, né? Eu creio que ele morreu ali, né, numa cidade, e pôde ali ter mais pessoas perto dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite de culto, obrigado por essa noite, nos dê a tua paz, obrigado porque a semana está começando hoje. Hoje é o dia do Senhor. Nós devemos dar o primeiro dia a Deus, dar as primícias. Hoje, felizes daqueles que foram pela manhã à igreja, felizes daqueles que vão à noite. Senhor, aqueles que não podem ir, porque estão aí com comorbidades, aquelas cidades onde está fechado, aonde tem lockdown. Mas, Senhor, que o povo não fique sem ouvir a Tua palavra. Por isso que nós temos uma proposta também aqui no YouTube, para que as pessoas estejam orando conosco, estejam ouvindo a pregação do Evangelho, e que tenham as suas fés, né? Porque são várias pessoas, ou que tenham a sua fé renovada, revigorada, e que seja uma semana de milagre. Se alguém está desempregado, o Senhor abre uma porta de emprego. Se alguém está enfermo, que o Senhor cure. Se alguém está hospitalizado, traga essa pessoa com saúde para casa. Se alguém está desmotivado, Senhor, traga motivação. Senhor, se a pessoa está procurando um emprego há tanto tempo, abra uma porta de emprego. O Senhor pode todas as coisas. Senhor, seca a nossa vida. Cada dia que nós acordamos, é o Senhor nos dando a oportunidade de Te conhecer melhor, de desenvolver a nossa amizade contigo. Senhor, nos abençoa. Senhor, dispensa sobre nós a Tua graça, dispensa sobre nós a Tua misericórdia. Senhor, visita a dispensa, visita a geladeira, visita, Senhor, o guarda-roupa do Teu povo, visita os lares, Senhor, meu Deus. Senhor, eu sei que o Senhor sempre tem uma saída, o Senhor sempre tem um milagre. O Senhor é o Deus que abriu o mar. Amém. O Senhor é o Deus que derrubou o gigante Golias. O Senhor é o Deus que socorreu as viúvas. O Senhor é o Deus que Jesus acalmou o vento e a tempestade e ninguém morreu. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos salvos e para que nós vivêssemos com esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. Tchau, tchau.